estamos aqui na Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, refletindo um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu sou Franciane, sou farmacêutica, sou mãe de 4 filhos, incluindo um adolescente, e também sou educadora do programa Teen Star, que é um programa de afetividade e sexualidade. E você já parou para se perguntar, então, quais são as causas da gravidez na adolescência? Quando vem essa pergunta, né, na nossa cabeça, o que a primeira coisa que já brota, né? Às vezes a gente pensa, né, nas propagandas que a gente vê por aí, o uso da camisinha, ou o uso do anticoncepcional, ou a falta de informação, né? Então, a gente vê que hoje a gente está na era da informação, né? Nós temos tanto acesso, como é que isso ainda acontece? Então, eu fui procurar em alguns estudos, né, recentemente feitos aqui no Brasil, por estudantes do Ministério da Saúde, e aí eu consegui pegar algumas causas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, o primeiro ponto que foi colocado é que hoje a menarca está cada vez mais precoce. A menarca, então, é quando as meninas têm a sua primeira menstruação, ou seja, quando elas já têm a fertilidade, já, né, são férteis mais cedo, né? E isso acaba aumentando, né? O tempo das meninas acabam tendo a sua fertilidade um pouco antes do que era antigamente. Então, elas podem estar aí mais cedo já podendo engravidar. Um outro ponto, né, é a vivência da sexualidade de uma maneira mais permissiva, né? Isso a gente vê que a vivência da sexualidade existe, claro, muita informação, mas também uma aceitação maior dessa vivência de uma maneira permissiva no sentido assim, né, mais solta, né, desde muito cedo, né. Outro ponto que está junto com isso é a precocidade da iniciação sexual. Então, muitos jovens já iniciam sua sexualidade, sua vivência sexual, né, os atos sexuais já muito cedo, né, com várias justificativas, né, com justificativas de que já amam uma pessoa, que querem experimentar, que aquilo deve ser experimentado, né, e aí eu deixo uma pergunta: será que é dessa forma que a gente descobre, né, se aquilo é realmente bom para nós, se aquela pessoa é realmente para nós? Vou deixando umas perguntas aí para a gente ir pensando, tá? Dá mais um ponto aqui para a gente pensar: a influência da mídia, né, incentivando cada vez mais cedo a iniciação sexual. Então, esse é um ponto que nós podemos ver muito bem nas propagandas, né, desde a parte de televisão, outdoors, tudo é muito sensualizado. Também a questão dentro, né, dos nossos celulares, dos aplicativos, das redes sociais, né, do estímulo, né, que acontece para que desde cedo você já mostre o corpo, dos nudes, né, as propagandas que vêm nos jogos dos adolescentes que gostam muito, as temáticas que vêm nas séries que eles assistem. Então, tudo isso, né, está trazendo essa temática de uma maneira muito sedutora, né, e muitas vezes muito artificial, né, aquele mundo, aquele corpo, tudo aquilo que chama muita atenção, porque, claro, né, junto com a adolescência, a puberdade, os hormônios estão a todo, então os adolescentes estão muito suscetíveis, estão muito ávidos, né, por experimentar tudo isso que é uma novidade. Então, tudo isso traz, sim, como se fosse uma isca, né? Então, isso, né, nas mídias é algo que é muito real e algo que é preciso, né, se ter um cuidado especial, né, e ter, ver se aquilo realmente é necessário, né, ir até onde for para ver o que quiser ver e se mostrar quando quiser se mostrar. Então, esse é um ponto também, que vai aos pouquinhos seduzindo e introduzindo o adolescente dentro, né, do tudo ser em torno
ao sexo no sentido, né, da genitalidade e da sedução nesse sentido, né? Vamos lá, mais um ponto. A vontade também de contrariar os pais. Então, muitas vezes os adolescentes podem, né, querer namorar, querer ter suas relações, querer ter, né, namoros ou relacionamentos curtos, né, já com as relações sexuais por uma questão de contrariedade, né? Então, isso é o que pode estar acontecendo dentro dessa realidade da adolescência e que é preciso um acompanhamento, né, desses jovens, desses adolescentes, um diálogo junto, né, algo que junto com eles, que eles também possam compreender e se perguntar se aquilo precisa ser realmente dessa forma, né? O que mais nós temos aqui, né? A vontade, também o pensamento, vamos usar esse termo, né? Pensamento mágico dos adolescentes. O que é isso? Comigo isso não vai acontecer, né? Quem nunca, né? Quem já foi adolescente, eu vou beber um pouquinho, mas eu sei que vou dirigir, não vai acontecer nada, né? Então, muitos desse pensamento vai também para essa questão sexual, né? Não, vou ter aqui, não, né? Comigo não vai acontecer, aconteceu com meu amigo, mas comigo não. Então, isso também está dentro dessas causas, né? Outro ponto aí que acontece muito com as meninas, né? O desejo, às vezes, de prender o namorado. Se engravidar, ele vai ficar comigo, porque daí tem, né? Parece que não, mas ainda existe esse pensamento. E aí, né, você tem algo muito maior envolvido, né? O outro ponto também é a carência afetiva, né? O alívio da sensação de depressão e isolamento. Então, se recorre, né, para a questão do ato sexual, de estar envolvido com alguém até esse ponto, né, para aliviar esse sentimento de isolamento, essa carência, né, que muitas vezes está dentro de algo, né, dentro de si, da família, do entorno que a pessoa vive, e não isso vai querer ser resolvido dentro de uma relação com outra pessoa, e na verdade a pessoa precisa resolver com ela mesma aquilo, né? Outro ponto aqui, dificuldades, né, para práticas anticoncepcionais, que foi colocado, que a gente colocou, né, do preservativo e tal, ou da pílula e tal, né, mas a gente tem que pensar, né, se é realmente esse o ponto, ou se não tá nessas outras questões aí né, sociais, também dessa inicialização precoce, né, isso daí tem um ponto muito maior do que simplesmente você não usar um preservativo ou não usar um anticoncepcional. Existe algo muito mais profundo, né? Um outro ponto aqui fala das políticas públicas de saúde, muitas vezes ineficientes, os programas que muitas vezes, né, acabam não atingindo, né? E um ponto final aqui, a falta de diálogo no âmbito das suas famílias, que oriente os adolescentes na vivência da sua sexualidade. Então, esse diálogo dentro da família é muito importante, né? E precisa acontecer. É claro que nós temos muitas realidades familiares, nós temos, né, uma realidade complexa na nossa sociedade, mas é preciso que isso seja abordado dentro das famílias com propriedade, com conhecimento, né? Isso não é só algo que o governo tem que fazer e nem algo que a escola, mas sobretudo que a família que conhece, né, que se conhece, que convive, pode se ajudar. Então isso é algo muito, muito sério. O programa Teen Star, no caso, ele se preocupa muito com isso, com a informação, com a verdade, né, sobre cada assunto e com esse diálogo que precisa acontecer, né? Então, essa causa, né, que essa falta, é muita informação jogada aí na internet, nas redes sociais, existe muita coisa que não é verdadeira, que é fantasiosa, que é colocada, e isso vai atraindo o adolescente e às vezes
o lugar que é o seio mais íntimo, que é a sua família, ele não consegue se abrir e conversar, né? Então é importante a gente chamar a atenção dessa causa, né? Porque eu acho que essa, né, é uma das principais causas, às vezes, que as coisas vão sendo atropeladas, né? E, né, para finalizar todo esse contexto, a adolescência ela é um tempo de busca de reconhecimento da própria identidade, né? Enquanto cada fase da vida do ser humano tem um desafio, tem algo, a criança ela não vai andar antes de aprender a sentar, ela não vai falar antes de balbuciar alguma coisa. Então, cada coisa tem um tempo para a nossa vida, porque depende do nosso amadurecimento, né? Então, isso é muito importante. Dentro da adolescência, a busca da sua própria identidade é o que é mais importante. Então, o adolescente precisa do quê? Precisa de diálogo, precisa de tempo para ele poder pensar na sua própria vida, pensar no propósito da sua vida, pensar no que ele sonha, nessa fase bonita que eles têm de querer um mundo melhor, né? De ter perspectiva de futuro. O adolescente precisa ter diálogo, ele precisa ter o respeito do seu silêncio, da sua intimidade, mas ele precisa de diálogo, ele precisa de boas respostas. Ele precisa contrastar com a realidade, olhar aquilo que ele vê da sua família, olhar aquilo que ele vê dos seus amigos, fazer escolhas. Ele precisa aprender a fazer boas escolhas. Ele precisa ser respeitado e precisa aprender a respeitar a dignidade de outra pessoa que ele vai se relacionar. Então, a causa da gravidez na adolescência, né, numerei todos esses pontos, mas é mais do que um projeto, né, de se inibir a gravidez dentro do ato sexual, é muito mais de uma educação para viver o seu tempo maravilhoso que é a adolescência. De viver esse tempo de reconhecimento de si, das mudanças que estão acontecendo no seu corpo, das mudanças que estão acontecendo dentro daquilo que você pensa, né? Que você tinha uma identificação com a sua família e agora você está querendo saber quem você é diante dessa família, diante dessa sociedade, diante desses amigos que você tanto valoriza, que o adolescente tanto vai valorizar e que ele quer fazer parte. Pensar nisso, pensar no que ele vai no futuro poder ser, mais do que poder fazer e poder, que ele vai poder ser. Então, esse tempo de pensar nisso, de ter boas amizades, esse tempo de florescer, ele não precisa estar inserido em relacionamentos que têm consequências para a vida toda, como os relacionamentos que depois podem, né, trazer os filhos, são para um tempo da responsabilidade de você, né, poder levar adiante essa grande missão que é de ser pai e mãe, que um dia, né, se assim for o desejo, eles também vão poder ter. Então, o momento da adolescência, ele precisa ser respeitado, né, por eles mesmos, por nós adultos, né, e pela sociedade, né? Então, isso é algo que a gente precisa, né, procurar acompanhar esses adolescentes e os adolescentes procurarem viver essa etapa tão bonita, né, de uma forma que os faça florescer para depois poderem viver, né, escolher com muito melhor, respeitar o outro, acolher o outro dentro de um relacionamento profundo, né, que tem toda no futuro, né, todo o amor, tudo aquilo que vai ser a consequência de frutos muito belos. Então, eu encerro aqui falando que a sexualidade na adolescência é algo muito sério, é algo muito belo e algo para ser vivido de maneira maravilhosa,
né, de se descobrir como ser humano, se descobrir como homem, se descobrir como mulher e depois poder atuar nesse mundo dessa forma, né, e poder depois ter a sua vida, a sua missão, a sua identidade muito bem formada. Muito obrigada e até uma próxima.